Paz do Senhor, pastor Paulo Nascimento, falando de Bíblia, é um prazer. Moisés de Uberlândia. Eu gostaria de que o senhor comentasse sobre a situação da igreja na Nigéria, no oeste africano, que vem sofrendo uma perseguição extrema do Estado Islâmico, do Boko Haram, e um alerta para todos os cristãos brasileiros, que a gente tem todo esse conforto e não valoriza. Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. E esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E eu tenho a alegria de receber a pergunta do meu irmão Moisés de Uberlândia, falando sobre a perseguição da igreja africana. O Boko Haram, que é um dos grupos terroristas no mundo, e que está lá matando cristãos. Isso não é uma novidade. Isso não é uma novidade. Em muitos países, o cristão ou o cristianismo não pode ser falado, manifesto. Por quê? Porque a tradição daquela região é contra o cristianismo e se o cristão for pego lá, é morte. Se alguém for pego com uma página da Bíblia, se alguém for pego com um aplicativo da Bíblia no celular, correm o risco de perder a própria vida. É por isso que as palavras de Jesus continuam ainda evidentes. Que por amor de mim, vocês serão odiados por todos. Só que o nosso irmão, ele conta da perseguição que acontece do lado de lá e da liberdade que a gente usufrui aqui, às vezes em muitas questões de forma errada, não valorizando essa liberdade que o Senhor nos deu. Brincando com o sagrado, não é? Fazendo coisas que não devemos, inventando bizarrices na igreja, que ao invés de atrair pessoas, mais afastam pessoas da fé. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque muita gente hoje acaba por não gostar de igreja por conta do mau comportamento de algumas lideranças. Mas, irmão Moisés, o evangelho não é facilidade para ninguém. O evangelho é colocar a vida em perigo pelo nome de Cristo. Só quem ainda não entendeu isso, que diz que o evangelho é legal, é uma onda maneira. Não é legal assim não. É responsabilidade. Marcos capítulo de número 16, verso de número 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é um imperativo para todos os cristãos. Isso não é só para obreiros, ministros. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha que interessante. Eu acredito que muita gente, se ouvisse o que Paulo apóstolo ouviu da boca de Ananias, quando o Senhor o ordenou ir na direção de Saulo, não seria cristão. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versos de número 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer, em algumas outras traduções, padecer pelo meu nome. Eu acredito que muita gente, se ouvisse essas palavras que Paulo ouviu, após passar pela experiência dos 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber em oração, estando cego, até que Ananias chegasse lá e impusesse as mãos sobre ele e orasse, e as escamas que estavam diante dos seus olhos caíssem, muita gente não estaria envolvida na fé. Esse glamour dos nossos dias, de pastores andando de um lado para o outro, de helicóptero, andando de um lado para o outro com jatinhos, tirando onda com os pobres, que muitas vezes que mais oferta na igreja deles são os pobres, não são os ricões, porque os ricões são difíceis de deixar dinheiro lá, né? Não tirando aqui o senso de responsabilidade de alguns pastores que são sérios, que têm avião e que fazem
uma boa locomoção mais rápida de um lado para o outro. Mas tem gente aí que anda tirando onda. Toda hora bota no Instagram. Estou chegando na igreja agora. E os irmãos andando a pé. Deixa para lá. Muita gente, se ouvisse isso que Paulo ouviu, não seria cristão. Padecer, sofrer. Não, o povo não quer isso não. Mas deixa eu te contar uma outra história bíblica aqui, falando de Bíblia. Romanos capítulo de número 10, verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Enquanto lá na África há uma perseguição deflagrada de forma aberta, na China e em outros lugares mais, que para você ser missionário e pregar o evangelho, você tem que ser quase que um espião na terra. Tem gente que colocou a vida em perigo, irmão. Tem gente que colocou a sua esposa, os seus filhos em perigo por amor do evangelho. E estão indo em lugares que a gente não vai. Pregando no idioma deles. Porque entenderam que a ordem é imperativa. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E isso não quer dizer que isso vai ser confortável. Nem sempre seremos aceitos. Tem horas que nós vamos bater com a cara na porta. Tem hora que nós vamos ver um povo que vai rechaçar a nossa palavra, que não vai aceitar a nossa comunicação de fé. E isso não quer dizer que nós não devamos cumprir o chamado, pelo contrário, é aí que a gente deve se encher de força e ir para fazer aquilo que Deus nos chamou. Grande pergunta aqui do irmão Moisés. A igreja brasileira precisa de uma sacudidela. A igreja brasileira precisa de um avivamento. Ou Deus permitiu uma perseguição para que a gente acorde e entenda que é quando somos afligidos, é quando somos perseguidos, é quando estamos em estreitos que a gente cresce e o nome do Senhor é exaltado. Porque quanto mais perseguiram a igreja no primeiro século, mais ela cresceu e o evangelho chegou até nós. Quanto mais se matava crente, mais o evangelho era pregoado. E aqui fica o nosso alerta para os crentes que não querem se envolver. Querido, a pior desculpa que você pode dizer para Deus é não ter tempo para Ele. E dizer que não tem tempo para Deus é a pior perda de tempo na vida. O que você está fazendo com a sua vida? Envolva-se. Ou você corre o risco que correu a igreja de Atos. Atos 1:8, ela recebe poder para ser testemunha em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Atos 8:1, vem a perseguição, porque eles se acomodaram. Eles não saíram. Vem o espalha-brasa. Se você tem tempo para fazer, se você tem ferramentas para fazer, se Deus te chamou para fazer, não fique dando desculpa. Porque se você não fizer de uma forma, você vai fazer de outra. Você escolhe aí, ó. Se você vai, por ordenança divina, cumprir de forma alegre o seu chamado, ou você vai empurrado pelo vento da perseguição e da aflição. Deus abençoe nosso irmão Moisés, a todo o povão de Uberlândia. Beijão no coração de todos vocês. Deus abençoe os nossos irmãos de Uberlândia. Deus abençoe os nossos irmãos espalhados no Brasil. Esse foi mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia.